Pois então, meu amigo, a China anunciou que vai fazer mais um corte na taxa de juros. Sim, de novo, mais uma medida do governo chinês. Mas a economia está indo de vento e popa, é claro, não é um desespero do governo para tentar salvar a economia de um colapso que, ao meu ver, é inevitável. Eu tenho falado disso aqui há algum tempo no canal. Ah, mas você sempre fala disso e a China nunca quebra. Meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. Os sinais começam a ser percebidos. Quem se prepara bem através desses sinais acaba se poupando de surpresas desagradáveis no futuro. Essa é a verdade. Quem espera, quem paga para ver acontecer para depois agir, acaba se ferrando. E aqui eu não estou nem falando de pessoa física, não, meu amigo. O Brasil depende muito da economia chinesa e isso é um grande problema. Esse tipo de notícia aqui. Por que que o Banco do Povo da China, sei lá, aquela coisa, aquele banco estatal, o Banco Central Chinês, resolveu reduzir ainda mais a taxa de juros? E a gente vai comparar com a brasileira para você ver o nível. Comparar com a americana para você ver o nível. Por que que decidiram fazer isso? Por causa do problema deflacionário que o país está enfrentando. Sim, isso é uma realidade lá na China, por mais estranho que pareça, mas a gente vai conversar sobre esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, para qual patamar que essas taxas de juros caíram? Olha só, a taxa preferencial de um ano, empréstimo de um ano, que estava em 3,1%, caiu para 3%. Então foi um corte aqui de 0,1%, que, convenhamos, aqui no Brasil não se usa muito isso aí. A gente usa quarto de ponto percentual tipicamente, ou seja, 0,25, que é o meu palpite, vai ser a próxima alta da taxa Selic aqui no Brasil. Então é 0,25, 0,50, 0,75, 1 ponto. Na China, eles vão dando aquele ajuste fino. O Banco Central, o Banco Popular da China, que na verdade é o People's Bank of China, né? Ou seja, o banco do povo chinês, enfim, alguma coisa assim. Essa é a taxa para o empréstimo de um ano. O empréstimo de 5 anos, a dívida de 5 anos, que é um referencial para hipotecas, caiu de 3,6% para 3,5%. É uma outra redução que se soma àquela redução que foi feita em outubro do ano passado, quando o corte foi de 0,25, sendo que em julho já havia acontecido outro corte também. Então a China vem de cortes sucessivos em sua taxa de juros. Essa é a realidade chinesa hoje em relação a este indicador de forma específica. E estamos falando aqui dos menores patamares da história da taxa de juros chinesa, uma coisa de fato impressionante, dados que foram divulgados hoje, tá? Dia 20 de maio, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo. E é claro, o pessoal do site Poder 360 bem coloca aqui, é uma tentativa de impulsionar a economia. Isso aqui repercutiu também no próprio site Agência Brasil, da EBC, que é a estatal brasileira de notícias, com o título Taxas de empréstimo caem para impulsionar a recuperação econômica. Veja, eu acho engraçado, recuperação econômica, o país não está voando, 5% de crescimento ao ano ou mais, não está tudo uma beleza, uma maravilha na China, por que recuperação econômica? Não consigo entender, parece contraditório isso aí para mim. Então, a ideia é justamente movimentar mais a economia, que para apoiar o crescimento constante da economia real. A ideia aqui, de acordo com especialistas, e você imagina o naipe do especialista consultado pela Agência Brasil, a ideia é estabilizar o mercado chinês, pois é, meu amigo, e as expectativas em relação às incertezas globais. Meu amigo, a realidade é muito certeira nesse sentido aqui. Qual que é a razão para esse corte ter sido feito? Não há outro motivo, não há outra explicação. A economia chinesa está definhando e o Partido Comunista Chinês não sabe mais o que fazer. Veja só,
O grande problema hoje na China, na economia, são vários, tá? São vários problemas, mas aquilo que realmente tira o sono do Xi Jinping e da sua turma é o baixo consumo dentro da China. Você acha que é só o Lula que acredita que consumo é um negócio que movimenta a economia, que a economia cresce com o consumo? Não, isso é coisa de esquerdista mesmo, acreditar nessa história. Nós sabemos muito bem, eu sei, você sabe também, que a economia cresce através de investimento, de poupança, ou seja, economizar dinheiro para investir em bens de capital que vão elevar a produtividade da economia, fazer com que mais coisas sejam produzidas por um custo menor, aumentando a disponibilidade de bens na economia. Então veja que nesse cenário, o cenário ideal, o cenário da liberdade, quanto mais a economia cresce, mais baixos ficam os preços. Não é verdade? A produtividade está aumentando, o custo está caindo. Você consegue produzir mais ou a mesma quantidade de itens, gastando menos nesse processo. Foi assim que a humanidade saiu da completa miséria antes da Revolução Industrial para a abundância que nós temos hoje. Porque as máquinas, a eletricidade, o computador, fazem grande parte do serviço que antes o ser humano tinha que fazer. Isso aumentou, alavancou a produtividade humana como nunca tinha sido visto antes. O resultado disso foi uma pobreza em queda e uma riqueza subindo em nível exponencial. Então, uma economia sem intervenção, uma economia saudável, queda de preços é uma coisa boa. É o sinal de que os custos estão caindo, a produtividade está aumentando. Mas, quando você tem um cenário de intervenção econômica, a queda de preço é um indicador bastante problemático, que é o que tem na China hoje, a tal da deflação. Tudo bem que deflação, assim como inflação, são fenômenos relacionados à base monetária. Estamos falando aqui nesse caso específico de queda de preços. Por que que os preços estão caindo? Não é porque o custo está caindo, não é porque a produtividade chinesa aumentou, definitivamente não. É porque a demanda caiu. Isso é um problema sério, porque inclusive pressiona as margens de lucro das empresas, se é que isso existe de fato na China. Mas o custo se mantém. O negócio é que as pessoas não querem comprar, não querem gastar dinheiro, não movimentam a economia, não giram a economia. Por que que as pessoas não fazem isso? A renda está caindo de fato e as pessoas estão com medo do prognóstico econômico chinês. Não confie em dados de crescimento econômico, né? O pessoal coloca aqui que a taxa de crescimento no primeiro trimestre desse ano na China, na comparação com o ano passado, a taxa anualizada foi de 5,4%. Não acredite nisso, isso é mentira. A China não está crescendo nesse nível. Se estivesse, não precisaria recorrer ao expediente de cortar a taxa de juros. Olha aí, o Brasil cresceu 3, alguma coisa 2023, 3, alguma coisa 2024. O PIB aí cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano. O que o Gabriel Galípolo está falando no comando do Banco Central? Vamos ter que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, porque esse crescimento demonstra uma economia aquecida, pressionando os preços para cima. Se a China está derrubando a taxa de juros, isso significa que nada disso aqui é verdade. A China está com um problema seríssimo de demanda. Quando isso acontece, você tem um corte na taxa de juros para incentivar o gasto, incentivar o consumo. Mas veja que são cortes seguidos sendo feitos julho, outubro, agora em maio novamente, menor patamar da história. E não está surtindo efeito, e não vai surtir mesmo, porque os problemas econômicos chineses são estruturais. São problemas de longo prazo, empurrados com a barriga, que foram apenas se agravando. E mais, essa crise está se alastrando para vários setores na medida em que o governo muda o seu foco de aposta, o governo chinês. Primeiro foi com o mercado imobiliário, que já colapsou por completo. Já foi para o saco. Este colapso infectou o mercado de financiamentos. Fundos, bancos também que emprestaram muito dinheiro pressionados pelo governo para o setor de incorporação, o setor imobiliário chinês, e ficaram sem receber, tiveram os seus investimentos caloteados. Ah, não, vamos focar em exportação agora. Inundar o mundo com produtos chineses. Não funcionou. Os troços estão encalhados nos portos porque ninguém quer comprar, mesmo com valores subsidiados, inclusive.
E agora, com esse tarifaço todo que a gente não sabe para onde vai, pode ser ainda mais difícil para a China conseguir desovar os seus itens. Ah, então sobrou o mercado interno. Vamos investir no nossos 1,2 bilhão de habitantes comprando, aquecendo a economia. O chinês não está gastando dinheiro, não tem. Taxa de desemprego é muito alta, muito mais alta do que o governo divulga. A renda não está acompanhando as necessidades do povo e está todo mundo realmente com medo dessa história. O que a China faz? Eleva, aliás, corta a taxa de juros, dobra a aposta, triplica a aposta para tentar salvar o país de uma bancarrota que, ao meu ver, no meu entendimento, é completamente inevitável. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.